A teoria marxista da exploração não faz nenhum sentido e eu vou explicar por quê. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Então, qual que é a ideia da teoria marxista da exploração? Por exemplo, a gente tem um funcionário que gera aí, digamos, nesse exemplo, R$ 10.000 de lucro para a empresa e ele recebe um salário de R$ 5.000. Então, existe uma mais-valia aí nos termos marxistas, e, na verdade, o empregado não recebe 100% do fruto do seu trabalho. Ele deveria, na ótica marxista, receber R$ 10.000 e ele está recebendo apenas 5. Então, o patrão, o capitalista malvadão, ele fica com esses R$ 5.000 porque ele é dono dos meios de produção. Então, Marx diz que os meios de produção deveriam ser tomados pelo proletariado e a gente vê na prática que sempre que essas revoluções foram tentadas, a gente teve bastante caos, a gente teve bastante sangue, mas a utopia comunista, a utopia socialista nunca aconteceu. E a gente já falou sobre outros aspectos aqui, como a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Aliás, não sei se eu já lancei esse vídeo ou não, mas se eu não lancei ainda, devo lançar em breve. Mas o fato é que essa lógica está errada. E por que que ela está errada? Porque tem um fator que não está sendo considerado. Aliás, dois fatores importantes, eu diria. O primeiro deles é o tempo. Para que o empresário capitalista malvadão possa abrir uma padaria e contratar o seu funcionário, ele precisa aí fazer um investimento. E para fazer esse investimento, ele precisa abdicar aí de muitas coisas durante muito tempo. Então vamos dar um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Digamos que existe um funcionário que tem o sonho de abrir uma padaria e ele atualmente trabalha em uma padaria. Ele ganha R$ 5.000 por mês. Então ele reduz aí o seu custo mensal e consegue economizar R$ 1.000 por mês. Então ele vai juntando até que ele tenha o suficiente para dar entrada aí e comprar uma pequena loja ou alugar, pagar um tempo de aluguel e comprar alguns equipamentos e abrir uma pequena padaria. Então ele abriu mão de R$ 1.000 por mês, que ele poderia ter utilizado para comprar outras coisas, para se divertir. Ele guardou esse dinheiro, ele investiu esse dinheiro e depois de muito tempo, ele usou esse dinheiro para abrir o seu negócio. Então, ele fez um sacrifício pessoal para que ele pudesse colher frutos no futuro. Ele abriu seu negócio e ele também tem um risco agora. Ele pode quebrar, ele pode ficar endividado, o negócio pode não dar certo. Então, ele está assumindo um risco sem nenhuma garantia de que ele vai ganhar alguma coisa. Então ele contrata alguns funcionários e para que o negócio se sustente, ou seja, para que todo aquele esforço, sacrifício e risco que ele está correndo se sustente, ele precisa ganhar alguma coisa com isso. Então ele vai ali inicialmente trabalhar na padaria, ele está assumindo um risco, ele abriu mão de coisas que ele poderia ter comprado ao longo do tempo para abrir aquele negócio, para finalmente então ter algum tipo de lucro que é variável e que não é certo no seu negócio. Então, o que que acontece? Ele vai contratar pessoas, se ele precisar de mais mão de obra, no início ele pode trabalhar ali sozinho, mas se o negócio começar a crescer, então ele vai empregar pessoas. Isso é muito bom porque ele está gerando emprego. Então, eu entro também no segundo aspecto, que é o seguinte: trocas voluntárias, por definição, beneficiam ambas as partes. Então, se alguém está desempregado e recebe a proposta de ganhar R$ 5.000 por mês para trabalhar, e aceita, isso foi um bom negócio para ambas as partes, porque para quem contratou, ele conseguiu um funcionário que vai gerar um lucro maior do que o valor que ele está pagando de salário, e para quem estava desempregado é bom, porque agora ele tem um emprego e está recebendo um salário. Então, uma troca voluntária, por definição, ambas as partes são beneficiadas. Então, se você está comprando alguma coisa por um determinado preço, significa que você valoriza mais aquilo que você está comprando do que o dinheiro que você vai dar, e se alguém está te vendendo, ele valoriza mais o dinheiro que vai receber do que o item que está lhe dando. Então, se alguém chega na padaria e compra um pão por R$ 1, essa pessoa que está comprando ela valoriza mais o pão do que aquele real, e a pessoa que está vendendo valoriza mais R$ 1 do que o pão que está sendo vendido. Isso é muito importante, inclusive, para uma economia funcional, para uma sociedade funcional. Por quê? Porque isso permite que o trabalho aí não seja concentrado, ou seja, que exista a especialização no trabalho. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. Então, o padeiro vai fazer pão, o programador vai programar e o
quem trabalha em construção civil vai construir. Você não poderia fazer todas essas coisas tão bem feitas quanto é possível na economia. Então, vamos supor que você fosse um médico. Se você tivesse que fazer o seu próprio pão, caçar para ter a carne, construir sua própria casa e fabricar suas próprias roupas, isso seria praticamente impossível. Construir seu próprio telefone e computador. Então, ninguém tem esse conhecimento para construir e fazer todas as coisas em uma economia. E por isso que existe aí essa especialização da mão de obra, e isso só é possível com trocas voluntárias. Ou seja, o cara que é muito bom em fazer pão, ele vai dar os pães para as outras pessoas que são muito boas em fazer outras coisas possam prestar serviços e produtos. Então, basicamente, esse segundo aspecto é o fato de que em uma troca voluntária, ambas as partes são beneficiadas. Então, a gente tem exatamente esse cenário. Então, quem está empreendendo, quem está empregando aí, o empresário, o capitalista malvadão na ótica marxista, então, está gerando emprego, na verdade. Ele não tem nada de malvadão porque ele está gerando oportunidade de trabalho, ele está gerando negócios, ele está deixando a economia mais rica e mais próspera. E por outro lado, o trabalhador também está vendendo aí o seu tempo por um salário garantido. Então, pense da seguinte forma: se tivessem vagas aí de empresário, então, contratamos, né, um empresário, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que investir R$ 300.000 do seu próprio dinheiro, você não vai ter nenhuma expectativa de retorno, você pode quebrar, você pode contrair dívidas, você vai ter que trabalhar todos os dias, inclusive nos finais de semana, e você pode sofrer vários processos trabalhistas, pode não dar certo e você pode perder todo o seu dinheiro. Algumas pessoas aceitam esse tipo de negócio, tanto é que essas pessoas empreendem, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso e nem todo mundo pode fazer isso. Se você precisa do salário para comprar comida, imediatamente você vai trabalhar como um empregado, muito provavelmente, para alguém, em troca de estabilidade, em troca de um salário aí no final do mês. Agora, se você tem aí condições de empreender, você pode querer assumir o risco. Então, na verdade, esse lucro que está vendo nessa transação, o que Marx chama de mais-valia, na verdade, nada mais é do que uma forma de recompensar aquele esforço, tanto para acumular aquele capital para investimento, aquele esforço de risco e tudo mais. Se fosse fácil, todo mundo teria uma empresa, uma padaria e iria explorar as outras pessoas. Só que na verdade não é tão fácil assim empreender, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil, tem muito risco e eu admiro aí quem tem coragem, sinceramente. Então é isso. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Se você curtiu o vídeo, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até mais.